Pensar em estruturalismo, devemos ter como expoente máximo assim do estruturalismo o Saussure, certo? Existiram outros, mas o principal é o Saussure. Então, tudo que falarei hoje aqui, neste vídeo, é basicamente a respeito dos estudos de Saussure, certo? Vamos lá. Estruturalismo. Pessoal, para o Saussure, a língua é considerada um sistema, certo? E como assim um sistema? Você pode imaginar o que é sistema? Existe sistema de informática, né? Tipo assim, uma rede de computadores, em que vários computadores são ligados uns aos outros por um sistema, tem que só os técnicos dominam. E do mesmo jeito, a língua também é. Várias palavras elas se encaixam e se combinam, vamos dizer assim, através de regras gramaticais, entende? Então, essas palavras, para o Saussure, em sua, em sua, em sua, como é que eu posso dizer, em sua maior, em sua totalidade, vamos dizer assim, juntando todas as palavras, temos um sistema e elas interligam-se através de regras, certo? A língua é como um conjunto de elementos coesos que funcionam a partir de um conjunto de regras, certo? É basicamente isso. Do mesmo jeito que cada função em um celular, de um aplicativo, que a gente clica em um comando e ele responde em outro, ou seja, uma função pré-determinada originou uma outra resposta, entende? Então uma coisa está ligada à outra. Na língua também, uma palavra é ligada à outra conforme as regras, entende? Então é um sistema de signos, certo? E ligado por regras. E outra coisa, presta atenção. Esse sistema é um sistema formado por signos, certo? O que são signos? De forma bem simplória, pelo que eu entendi dos meus estudos, seriam palavras. Signo seria um sinônimo, de forma bem simplória, para palavras, certo? Então, quando você fala em signo, você fala em palavras, no estruturalismo, certo? E, e o que são e o que é o estruturalismo? Como eu falei, um sistema. Então, são um sistema de palavras que são ligadas através de regras. Faz sentido ou não faz para você que está assistindo esse vídeo? Para mim faz, sabe por quê? Porque, mas antes, pensa aí, diz sim ou não. Vou dar 2 segundos. Pronto. Agora vamos ver se o seu pensamento bate com o meu. Faz sentido. Por quê? Porque as palavras elas têm que estar no tempo verbal adequado e com preposições, conjunções adequadas umas com as outras para poder combinar e ter um sentido gramaticalmente correto, certo? Por exemplo, eu vou, por exemplo, ao shopping amanhã e eu quero dizer para uma pessoa que eu vou ao shopping, eu posso falar assim: eu fui shopping amanhã. O verbo ir está errado, o verbo está no passado. Eu entendi o que quis dizer, que entendi, mas aliás, a pessoa que eu tô falando entendeu o que eu quis dizer? Entendeu? Eu fui ou vou, ou estou indo hoje, não sei, ao shopping em algum momento, certo? Agora ela ficou em dúvida, tipo assim, qual o tempo verbal? Por quê? Porque a regra aí foi desrespeitada. Qual a regra? A regra do tempo verbal. E no sistema é justamente isso, para associar dos signos. Os signos, que são as palavras, são ligadas por meio de regras, certo? E as regras são combinadas e formadas as frases. Tá bom, já acho que já falei bastante, já deu para entender. Enfim, o Saussure, ele era um professor, certo? Ele era um professor, mas ele nunca publicou nenhum livro. Ele nunca publicou nenhum livro. Mas após a morte dele, os alunos dele publicaram. Os alunos dele tinham anotações das aulas dele e tal. E através dessas anotações, dele publicaram o livro chamado Curso de Linguística Geral, certo? Isso aí é mais uma curiosidade e tal, porque Saussure mesmo realmente nunca publicou nenhum livro, certo? E beleza. Agora dicotomias. Dicotomias, pessoal, são, vamos dizer assim,
são... Pronto, entendi. Pronto. Nós temos uma moeda de R$ 1. A moeda tem cara e tem coroa, certo? A moeda existe só a cara? Não. Existe só a coroa? Não. A moeda é a cara e coroa. Não existe só a moeda que é cara ou só coroa, não é isso? Não é isso? Então, do mesmo jeito os signos. Não existe signos que são somente uma parte e não existe que é somente a outra parte. Para ser signo tem que ter as duas partes, certo? E uma delas é essa que você está vendo lá no último tópico, ó, significado e significante, certo? E elas por si já estão, como eu já coloquei aí, elas são inseparáveis, certo? E só que dicotomias eu vou falar na próxima tela. E também vou falar depois de dicotomias, objeto de estudo primário e secundário. Isso aqui é interessante para você, isso aqui é mais interessante para você entender o sentido de, vamos dizer assim, a parte teórica. Enfim, vou explicar já já. E signo, que é a unidade constituinte do sistema linguístico. Desculpa aí, pessoal. Pois é, foi o que eu falei. Unidade constituinte. Unidade. Então, significa que o sistema é formado por vários elementos coesos que funcionam a partir de um conjunto de regras. Esses elementos seriam os signos, entendeu? E, portanto, o signo é a unidade constituinte do sistema linguístico, certo? Isso não deixa de ser verdade. E que mais? Duas partes do signo, significante e significado, vou falar. E elas são inseparáveis, como já falei quando eu falei em dicotomias. Beleza, vamos lá para a próxima tela. Pronto, agora vamos falar sobre um pouco de dicotomias. Aqui eu coloquei algumas, não coloquei todas, certo? Coloquei algumas. Vai ter mais uma na próxima tela, mas não coloquei todas. Vamos lá. Primeira dicotomia, língua e fala. Segunda, sincronia e diacronia. Terceira, significante e significado. A primeira, língua e fala. Pessoal, seguinte, língua e fala. A língua é um sistema utilizado como meio de comunicação e a parte essencial da linguagem. A língua, pessoal, e a fala, se você pensar bem, você vai ver que uma é mais abrangente que a outra, embora a fala esteja dentro da língua. Por quê? Porque, pronto, vamos falar do Brasil. O Brasil é um país grande, de extensão territorial. Existem maneiras como algumas pessoas falam no sul do Brasil e existem outras maneiras como falam no norte do Brasil, assim como também no nordeste do Brasil, né? Então, a gente sabe que a língua que é falada no sul, no norte, nordeste, no centro-oeste, é a mesma. Porém, a fala é diferente. Por quê? Porque a fala, pessoal, é uma coisa mais regional, sabe? É uma coisa mais... É uma característica mais particular de uma determinada região, entende? Tipo, o paulista tem mania de falar porta, né? O nordestino fala porta. Eu, pelo menos, sou nordestino e falo porta. Sou nordestino e falo porta. Não vejo necessidade de falar porta. Mas tem pessoas que falam. Por quê? Porque elas moram lá, ouvem todo mundo falando assim, ou então qualquer que seja o motivo. Mas enfim, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é definir o que é língua e o que é fala, certo? A língua é uma coisa que é compartilhada por todos e a fala é compartilhada mais por aquela região em que você está analisando, entendeu? Isso aqui que eu estou falando é uma coisa importante para o próximo tópico que eu vou mostrar para vocês, que é justamente sobre essa parte do objeto de estudo primário e secundário. Vamos lá. Sincronia. Sincronia e diacronia. Sincronia, descrição de um determinado estado da língua em um determinado momento. Por exemplo, ó, nós estamos agora, eu estou gravando esse vídeo em 2022. Daqui uns 10 anos, não sei, por aí, a língua que hoje é falada vai estar diferente em alguns aspectos da língua do que a língua daqui uns 10 anos vai ser um pouco diferente do que é hoje. Entende? A fala também não vai ser e tal. Por quê? Porque são dois momentos. Só que na sincronia,
a gente está analisando isso somente em um momento, certo? Em um determinado momento. Por isso que está aí, descrição de um determinado estado da língua em um determinado momento. Ou seja, sabe quando a gente fala na física, variação do tempo é T2 menos T1 e tal? Pronto, vamos supor que seja instante, certo? Nesse instante, enquanto você está vivendo, nesse exato momento em que está assistindo o vídeo, você está vivendo, você está observando e vivenciando a língua em um momento sincrônico, certo? Certo? Agora, se você, por exemplo, assistir um vídeo seu de 10 anos atrás e comparar com hoje e prestar atenção na maneira como você falava antes e como você fala agora, você vai estar fazendo, você vai estar observando a sua maneira de fala conforme uma observação de diacronia. Por quê? Porque você está observando a língua através do tempo, certo? Em diferentes instantes, em momentos diferentes, certo? Ou seja, de forma bem simplória, sincronia você observa a língua de uma maneira ou em um momento, e diacronia você observa em dois momentos, certo? Pode ser momentos curtos, médios ou longo prazo, certo? E basicamente é isso. A definição é observar o estado da língua em determinados momentos. Na diacronia e sincronia em um determinado momento. Beleza, agora significante e significado. Isso aqui é um pouquinho mais abstrato. Muita gente tem um pouquinho de dificuldade, mas vamos lá que vai dar certo. Significante, sequência de fonemas, psiquicamente, som mental. Vamos supor, você vai pegar um jornal para ler as notícias, que é o novo, pegar jornal. Geralmente todo mundo vê hoje celular, né? Mas enfim, vamos supor que você vai pegar um jornal. E você está lendo uma notícia sobre vaga de emprego, por exemplo. E você está desempregado, você está prestando bem atenção e todas aquelas palavras que você está lendo ali, você está escutando em voz alta, porque está prendendo muita sua atenção, está sendo uma sequência de fonemas somente psíquico, certo? Porque você não está falando para fora. Supondo que você esteja com a boca falada, ou a boca falada, a boca fechada, certo? Você está, vamos dizer assim, lendo em voz mental, entendeu? Então o significante seria essa sequência de fonemas, mas de modo psíquico, som mental, certo? E o significado não, representa o significado, representa o sentido que é atribuído ao significante, imaginar o conceito, imaginar a palavra, ou seja, o sentido. Por exemplo, ao falar cadeira, imaginar a imagem de uma cadeira, entende? Imaginar a imagem de uma cadeira. Por exemplo, você está lendo lá o seu jornal, como eu falei no exemplo, e você, vamos supor que você é da área da saúde, certo? Aí você imagina, ah, requisitos mínimos para poder entrar nessa profissão. Ter curso disso, daquilo, saber mexer em equipamento tal. Aí você vai imaginar o equipamento, certo? Você vai imaginar o equipamento. Quando você imagina esse equipamento ali mentalmente também, isso seria o significado, entendeu? Você está imaginando o conceito, o sentido, entendeu? Que é atribuído ao significante. Até então era somente sequência de fonemas mental, mas depois passou a ser você imaginar o objeto em si, a imagem do objeto, o conceito do objeto na sua mente, entendeu? Então isso seria o significado. É um pouquinho complexo isso. Confesso que eu tenho um pouco de dificuldade se eu não ficar lendo isso com frequência. É um pouquinho complexo mesmo. Mas basicamente é isso. E outra coisa, pessoal, uma coisa importante. Eu estou falando dessas definições para vocês, mas não fiquem somente nessas definições, tá? Busquem outras definições também. Aliás, busquem complementos de outras definições, tá bom? Aliás, busquem complementos dessas definições. Não fique somente nessas definições, porque quanto mais você lê a definição de uma coisa, mais você entende, mais você internaliza isso e você compreende melhor o que aquilo realmente é, entendeu? Beleza, agora motivado e arbitrário. Isso aqui eu diria que é mais fácil de entender. Motivado são signos que têm o som que tem são signos que tem são signos que o som tem um som porque poxa, são signos que têm um porquê de serem assim. Caramba,
A ordem aqui que eu coloquei não ficou legal. Mas enfim, vamos lá. São signos que têm um... Que, caramba, são signos que o som tem um porquê de serem assim. Faz sentido. Por exemplo, onomatopeia, au, au, miau. Por exemplo, quando você, por exemplo, alguém pede para você, fulano, me descreva, escreve para mim o som tal. Aí você vai lá e sabe descrever e coloca lá. Por exemplo, o som de um relógio tocando, você vai colocar como? Tic-toc, né? Algumas pessoas colocam tic-tac, né? Mas enfim, tic-toc, tic-tac, é mais ou menos isso. Tic-toc, tic-toc, tic-tac, entendeu? É mais ou menos isso. Então você vai transcrever essa palavra conforme você entende ouvindo essa palavra, entendeu? Então o som é motivado por isso. Você está escrevendo isso porque é motivado a isso. O som que você está escrevendo, aliás, a palavra que você está escrevendo, se você ler, é parecido com o som. Então, por isso que ele é motivado. É motivada a escrita ser dessa maneira. Entendeu? É por isso. Agora, arbitrário não. Arbitrário é diferente. Ó. São signos que ao longo do tempo se tornou tal palavra e assim é simplesmente, sem nenhum motivo em especial. Por exemplo, cadeira. Por que a cadeira é assim? É arbitrário. Em algum momento da história, uma pessoa quis, isso aqui vai se chamar cadeira e pronto, é cadeira, entendeu? Morreu Maria Preá e aí, pronto, vai ser isso mesmo. Ventilador. Por que o nome do ventilador é ventilador? Porque em algum momento teve uma pessoa, vamos chamar ventilador. Pode até ser que em algum momento tenha tido como é que posso dizer, um motivo forte para que aquilo seja chamado daquele nome, entendeu? Só que muitas palavras, muitos signos não, não, não são vistos, não são, como é que pode dizer, motivados, entendeu? A isso. São mais arbitrário mesmo, entende? E aí basicamente é isso, arbitrário porque em algum momento da história aquela pessoa quis que aquele objeto, aquela coisa, enfim, aquilo fosse ser chamado assim e pronto, se chamou assim, é chamado assim e pronto, entendeu? Pronto, agora objeto de estudo primário e objeto de estudo secundário. Lembra que eu falei para vocês que... Cadê? Não, pronto, tá aqui. Que eu ia falar aqui sobre objeto de estudo primário e secundário, sobre significante e significado. Cadê? É isso mesmo. Pronto, é o seguinte, pessoal. Objeto de estudo primário e objeto de estudo secundário. Eu coloquei aqui, objeto de estudo primário é a língua. E o objeto de estudo secundário é a fala. Por quê? Porque, presta atenção, para os linguistas, no estruturalismo, a língua, ela é algo mais universal, como eu falei para vocês quando eu estava falando sobre de dicotomia. Cadê? Tá aqui, dicotomias. A língua é um sistema utilizado como meio de comunicação e é a parte essencial da linguagem, né? Ou seja, se é essencial, então são vários elementos para poder, como é que pode dizer, vários elementos para poder se constituir a língua, né? E a fala, também chamada parole, é o uso individual do sistema, a utilização prática, uso local, né? Como eu falei, a região do Brasil e tal, que tem diferentes maneiras de falar no norte, no sul, nordeste, centro-oeste e tal. E é o seguinte, eu vou falar e depois eu vou falar o motivo do porquê que é assim. E vocês vão ver que faz sentido. A língua, ela é considerada um objeto de estudo primário. Por quê? Porque ela possui uma abrangência de abordagem. Ou seja, vamos supor, os linguistas, quando eles vão estudar vamos dizer assim, os signos, eles preferem estudar a língua. Estudar a língua. Por quê? Porque ela abrange todo o sistema, entendeu? Ela abrange todo o sistema. Então então nada tende a faltar do estudo. Então, teoricamente, todo do estudo vai ser abordado, certo? Mas a fala não. A fala, se você for estudar um objeto, se você for fazer um estudo somente da fala, querendo considerar o país inteiro, vamos dizer assim, como aquele exemplo que eu citei, você vai estar considerando que, por exemplo, a pessoa que mora no sul fala do mesmo jeito que no Nordeste, que fala no Centro-Sul ou
no centro do país e que fala no norte do país, entendeu? E isso não é, porque a fala tem uma redução de abrangência na abordagem, entendeu? Então, é, os linguistas eles estudam a língua, porque a língua abrange tudo, por isso que ela é primária, entendeu? E, tipo, como existe a fala e a fala não aborda tudo, então ela vai ser um objeto de estudo secundário, porque ela não aborda tudo, entendeu? E é basicamente isso. É basicamente isso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma anotação aqui importante para falar para vocês. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Pessoal, eu vi aqui e vi que não tem. Aliás, até tem. Só que isso daqui que eu tenho, eu não tenho tanta certeza. Então, eu vou passar uma informação para vocês que eu não tenho tanta certeza, que seria a dicotomia paradigma e sintagma, certo? Eu tenho aqui a definição, mas eu não tenho tanta certeza, porque a fonte que eu tirei essa informação, eu não tive tanta certeza, certo? Mas outra coisa, se você quiser colocar alguma coisa que complemente aqui o estruturalismo aqui nos comentários, podem colocar, tá bom? Alguma informação que eu deixei passar e tal. Tem algumas que eu não coloquei mesmo, tipo que os 3 cursos do Soci foram, tipo assim, o Soci deu 3 cursos que foram entre 1907 e 1911. Eu acho que isso é importante, mas não tão importante como saber as definições e tal, saber sobre o uso das dicotomias e tal, entendeu? O OEP, o OES. E é isso, beleza, pessoal? E valeu. Um abraço.